caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR, com a Milha Monstro de Dover, Copa Chevrolet Montana no Velopark, Rally da Serra de carros históricos e, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos falando de NASCAR. Sérgio Lago, a prova que vinha sendo dominada pelo Jimmie Johnson e Carl Edwards, depois pelo Clint Bowyer, mudou completamente de figura no momento que todos os carros entraram na última parada e Mark Martin ficou na pista. Aí foi uma corrida diferente do final. Faltaram cerca de 40 voltas e antes de tudo, Roberto, eu quero dizer o seguinte, você falou bem no final da transmissão, mais uma vez um final emocionante da NASCAR. Não é o primeiro esse ano, teve um ou outro que não foi, mas a maior parte, tivemos vários finais até agora, 11ª etapa, bons finais. Mas foi isso aí basicamente, não foi só o Mark Martin. Depois do Mark Martin trocando 2 pneus, o Matt Kenseth, Marcos Ambrose e mais um grupo de pilotos. E no final o Matt Kenseth vinha mais forte que o Mark Martin durante toda a prova. O Mark Martin pulou na liderança e o Matt Kenseth acabou com uma belíssima vitória. E realmente uma grande frustração. Clint Bowyer em 6º, Carl Edwards em 7º e Jimmie Johnson em 9º. Literalmente morreram na praia. E o Clint Bowyer, de todos esses, é o que estava mais irritado, porque ele sofreu acidentes nas últimas 2 semanas, foi vítima de acidentes, quando parecia que ele podia vencer a corrida hoje, morreu mais uma vez na praia. E parabéns para Matt Kenseth, eu acho que a equipe dele tentou dar a vitória para o piloto, não importa se for trocando 2 pneus, não importa se ele tivesse ficado na pista, voltado apenas com 3 pneus no carro, não importa. Ele buscou a vitória, apostou pela vitória, agressividade, pagou dividendos. E ele estava rápido também. Sim. Ele estava rápido, ele não tinha carro para chegar nesses 3 pilotos que a gente mencionou, mas ele estava rápido, ele chegou a ocupar sólido um top 5 antes, veio lá de trás, então acho que foi um carro bom. Destaque também, Roberto, para Kyle Busch, que largou lá atrás e terminou entre os 5 primeiros, mostrando que Kyle Busch, Roberto, está ganhando top 5, maturidade. Top 50. Ele andou muito tempo lá atrás, várias vezes teve problemas, mas pouco a pouco foi trabalhando, foi avançando e no final uma brilhante relargada, parecia que ia chegar lá na frente e chegou na 4ª posição. E se é para dar destaque a esse tipo de números, parabéns para Mark Martin, mais uma vez. Sim, o vice-campeonato, a vice-liderança, o segundo lugar, é o rei da 2ª posição, Mark Martin. Parabéns. Você Mark tem Martin. Olhos só para quem você ama, Roberto. Você deixa de ver a realidade da vida. Vamos dar uma olhada em como anda agora a tabela de posições. Poucas mudanças, Carl Edwards continua sendo o líder, Jimmie Johnson na 2ª posição, Kyle Busch agora o 3º, seguido pelo Dale Jr. na 4ª posição e Kevin Harvick o 5º colocado. Eu acho que desses pilotos que estavam na frente, poucas mudanças, porque foram todos pegos com calças curtas ali naquela última parada do Speed. Sim, as mudanças aconteceram mais para trás. Tony Stewart fez uma péssima corrida, chegou lá atrás e tinha um grupo ali que estava no gargarejo, ou seja, não necessariamente na 10ª posição, mas logo ali entre 10º e 15º, que foi muito mal. Juan Pablo Montoya teve problemas, inclusive teve um acidente. Também. O Eddie Allmendinger, infelicidade, está mandando muito bem. Não, o Ryan Newman está entre os 10 primeiros, estava e ainda está, mas o AJ Allmendinger, o motor estourou. Então esses pilotos foram pilotos que se deram mal e perderam pontos preciosos, principalmente AJ Allmendinger e Montoya, Figueiredo, que não são pilotos apontados como favoritos para estar entre os que disputarão o Chase. Começaram bem o ano, mas se começam a ir para trás agora, para esses pilotos, muito mais difícil de recuperar. O Mark Martin está chegando lá. Né? Vai chegar em segundo daqui a pouco. E também nesse domingo, antes da prova de Dover, da Milha Monstro, tivemos a prova do automobilismo brasileiro, a Copa Montana no Velopark. Muita chuva, como foi a primeira etapa, mas felizmente tudo deu certo, apesar da chuva, uma prova limpa, vitória. Quem ficou com a vitória foi o Diego Pachenko, mais uma vez. O Rafael Daniel, que era o favorito, o pole position, terminou na 3ª posição e terminou o Romero em 2º. Foi uma prova bonita, apesar da chuva. Eu acho que não chegou a ser tanta chuva quanto o Interlagos, mas de qualquer maneira, estava chovendo, estava meio chove, não seca, não molha, mas de qualquer maneira, estava molhada a pista. Em alguns momentos, a direção da prova teve que colocar bandeira amarela, a meu ver, colocando bem por causa da chuva forte. Muitas rodadas, mas felizmente, Roberto, um autódromo bastante seguro. O Velopark é um autódromo moderno, várias áreas de escape, então não vimos realmente nenhuma pancada entre pilotos, graças a Deus, enfim, foram feitas homenagens ao Sonderman logo antes da prova
mas o final foi importante ser uma prova limpa, terminou antes por causa das condições da pista, mas valeu pontos. E o Diego Paschenk agora é o novo líder do campeonato, seguido de pertinho do Rafael Daniel. Muito bem, vamos agora falar sobre a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. E foi quando estava na Willys que dois monstros do automobilismo sul-americano se encontraram. Isso é de dar até risada. O Manuel Fangio, ele veio no departamento de competição da Willys e ele estava criando o Fórmula 3 e ele me falou, seu Bianco, ele falou, de que cidade é você da Itália? Bom, eu falei, olha, eu sou da província de Veneza. Ele falou, olha, você errou o trabalho que você está fazendo. Você, no lugar que fazer carro de corrida, ele falou, você deveria criar gôndola. Aí começamos a dar risada. Ainda na Willys, veio a construção do famoso Bino, e com ele, uma história que poucos conhecem. O problema era que o carro era muito curto, que eu estou falando, era muito curto entre eixos. E eu falei, bom, o carro falei para o Greco, que era meu gerente, falei, Greco, esse carro é muito curto entre eixos, o carro ele vira sozinho, na reta. Nós precisamos aumentar ele e fazer ele entre eixos, pelo menos 2,25, que seria o ideal para Interlagos. Temos que fazer tudo novo. Naturalmente, na época nós não tínhamos computador, não tínhamos nada. Era tudo criado que eu criava sempre através de arame, fazia uma suspensão de arame e depois através dos arames eu fazia a suspensão original. Fomos para a pista e as molas dianteiras não aguentaram. O Luiz Peralbano chegou, ele falou, Tony, infelizmente a nossa suspensão dianteira não dá. As molas eram do Lotus e ficaram elo com elo, tocando elo com elo. Falei, bom, tudo bem, nós vamos tentar de fazer uma mola nova. E eu criei uma nova mola, que eu fiz ela na mão. Eu criei fiz um gabarito no torno, fiz o zelo que eu precisava o elo fazer e fiz as molas, com maçarico fiz as molas. As molas ficaram perfeitas, naturalmente, foi um trabalho que até hoje eu digo, um trabalho provisório, mas foi um trabalho provisório para sempre, que até hoje está lá. Até hoje ganhou corrida, ganhou 47 corridas com essas molas. Então esse foi o carro que mais alegria me deu em toda a minha vida, naturalmente. Logo após o intervalo, pilotos do Stock Car brasileiro falam sobre patrocínio.